Fala, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade no nosso segundo bloco. Continuando, encerramos o anterior aí falando do artigo 235, passamos agora para a análise, para o estudo do artigo 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua função prevista nesta lei. Detenção de 6 meses a 2 anos. Eu coloquei aqui, pessoal, porque basta impedir, basta embaraçar. Claro que da análise do caso concreto, deve ser analisado a conduta da pessoa que tentou embaraçar, que tentou impedir. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 329 do Código Penal é um artigo semelhante ao 236 do ECA. Vejamos, semelhante ao crime de resistência do artigo 329 do CP, do Código Penal, que diz opor-se à execução de ato legal, ou seja, quem está ali, autoridade judiciária, membro do conselho ou representante do MP, ele está praticando um ato legal. Então, você opor-se, do mesmo modo, impedir ou embaraçar, seria, ou melhor dizendo, semelhante. Agora, no caso do artigo 329, em destaque, mediante violência ou ameaça. Então, não... Para que seja enquadrado, para que seja tipificado o artigo 236, não se fala mediante violência ou grave ameaça. Então, basta o impedimento, basta a obstrução, basta o embaraçamento, certo? Para o artigo 329, no caso da resistência, seria mediante violência ou ameaça. Então, só para que vocês tenham essa noção, leiam bem lá o artigo 239, para que na hora da prova não venha a redação de ambos ou invertendo aí para confundir, né, e acabar fazer a gente errar aí a questão, e trata-se de uma questão simples. Então, para o artigo 236, não há nenhuma necessidade de violência ou de grave ameaça. Para o artigo 236, basta impedir. Basta a tentativa ali de impedir, maravilha, já tipificou o crime. Do mesmo modo, né, de 6 meses a 2 anos, Lei 9.099, nós já falamos sobre ela. O artigo 237, subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocar em lar substituto. Grave isso aí, porque a definição deste artigo tem tudo a ver com a finalidade. A finalidade que irá tipificar, a conduta que irá tipificar este artigo deve estar com a finalidade de colocar em lar substituto. Do mesmo modo, de 2 a 6 anos, não, aqui já não é de 2 a 6 anos, ia ler 2 a 6 meses, né? De 2 a 6 anos já foge da Lei 9.099 e vai direto aí para o Código Penal. O artigo 249 do Código Penal também é semelhante ao 237. Veja o que ele diz: subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem, sob sua guarda, em virtude de lei ou de ordem judicial. Ora, para nós sabermos, Davi, mas nesse caso, o que vai ser aplicado? Quais dos 2 artigos será aplicado em um caso concreto? O fim de agir. A finalidade. Se a subtração da criança ou adolescente é com o fim de colocar em lar substituto, especificidade da norma, artigo 237. Se não é para este fim, aplica-se o 249. Eu até coloquei as diferenças, né? O que diferencia um do outro é o especial fim de agir. A doutrina chama de elemento subjetivo do dolo ou de dolo específico. Ora, se a vontade do agente, aquele que subtrai a criança ou adolescente, é colocá-la em lar substituto, princípio da especificidade.
Qual é o especial fim de agir? O especial fim de agir é colocar em lar substituto. Opa, então nós aplicamos o 237. Se não é este o especial fim de agir, opa, entraremos no 249. Dolo específico, elemento subjetivo do dolo, certo? Se o objetivo da subtração for colocar em lar substituto, será crime específico do artigo 237. Se não, artigo 249 do CP. O 238. Promover ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. O objetivo do artigo 238 é o objetivo de venda, de entrega definitiva. Olha, a pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos, também em Código Penal. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então, aquele que oferece uma criança para que seja praticado a conduta do artigo 238, incide na mesma pena, qual seja, reclusão de 1 a 4 anos. O artigo 245 do Código Penal, ele é semelhante ao 238, mas traremos a diferença. Artigo 245 do Código Penal. Entregar filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Tecnicamente falando, é um abandono moral que não objetiva a venda e é transitório. Ora, eu vou tentar pegar um exemplo meio chulo aqui, mas tudo bem. Imagine aquela pessoa, você sabe que é uma pessoa que usa droga, usuário de droga, ou é uma pessoa que tem um problema com o vício da bebida, ou é uma pessoa de má índole, mas você, por um momento, determina, fica aqui com meu filho. Fica aqui com a criança. Opa, aí nós estaríamos tipificando lá no artigo 245. Agora, se a entrega o objetivo é vender, né, definitivamente, aí é específico do artigo 238. Certo? No 245 do Código Penal, não objetiva a venda e é um fato transitório. Já no 238, específico do ECA, o objetivo é a venda e a entrega definitiva. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Então, estou vendendo. E não esqueça que incide na mesma pena aquele que oferece ou efetiva, né, o pagamento ali ou a recompensa. Certo, senhores? Basta uma boa leitura, eu acho que fica claro para a gente e nós temos que prestar atenção nessas semelhanças para que na hora da prova o examinador não coloque isso aí e confunda a cabeça da gente. O 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais com o fito de obter lucro. Olha aí um dolo específico. A finalidade, qual é o fim de agir? Aqui é ajudar, promover, né, auxiliar a efetivação de ato destinado a criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais. Quais são as formalidades legais para uma criança sair do Brasil? Nós falamos bastante disso quando tratamos da adoção. Com os pais, né? Ou com autorização. Nós já vimos tudo lá quando estudamos sobre adoção, né? Sobre tutelas, nas viagens, referente às viagens. Então, para a criança sair para o exterior, no caso, não sendo filho, não tendo autorização, no caso de adoção, mediante uma decisão judicial. Ou ainda, se o cidadão faz isso, promove ou auxilia na ideia de obter lucro, de usar a criança para que ela dê lucro a este. A pena é também de reclusão de 4 a 6 anos e multa. O parágrafo único diz que se há emprego de violência ou grave ameaça ou fraude,
a reclusão é de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Compete à Justiça Federal, por quê? Todo ato, né, que for envolver aí o exterior ou outro país, a justiça competente é a Justiça Federal. O 240 diz o seguinte: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. É interessante dar umas boas lidas, né? Mas se não conseguir memorizar, pense assim, em hipótese alguma, pode qualquer coisa, né, sexo explícito ou pornografia com criança. Hipótese alguma. Existem algumas condições, né, para o maior de 14 anos, mas menor de 14 anos nós vamos ver que também enquadra, como se criança fosse, e vamos entender o porquê. Reclusão de 4 a 8 anos. Então, senhores, aqui tanto faz. Quem produz, quem reproduz, quem dirige, quem fotografa, quem filma, quem registra, ou por qualquer meio, de qualquer forma, de qualquer jeito, cena de sexo explícito ou pornografia. O artigo 241, ele vai definir para a gente o que é sexo explícito e pornografia, mas chegaremos lá e vamos comentar. Incorre nas mesmas penas quem agencia. Vocês vão perceber nesses próximos artigos que o legislador aqui tentou abarcar tudo que seja possível que eventualmente pode ligar o indivíduo à situação aí de pedofilia nesse caminho. Então, a legislação, ela tenta abarcar tudo. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referida no caput deste artigo. Ou ainda, quem com esses contracena. Então, a norma ela vai tentar pegar de todos os modos para tipificar os envolvidos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função pública, ou a pretexto de exercê-la, né? O cara foi candidato ali, prefeito, eu vou ser prefeito agora, essas coisas, né? Agora eu passei aqui no concurso público, eu vou ser polícia, hein? Só estou fazendo curso aqui, os dias eu vou ser polícia. Se ele utiliza do exercício do cargo, né? Ou a pretexto do exercício para cometer o ato já previsto no caput do artigo. Prevalecendo de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, irmão, pai, prima, todos que estejam no mesmo reduto familiar. Prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de quem há qualquer outro título, né? Ainda que não haja a previsão, mas qualquer outra conduta, mesmo que não esteja aqui, é possível abarcá-la, né, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela ou com seu consentimento, certo? Então a lei, ela tenta, né, como eu já afirmei isso, ela tenta abarcar tudo o que leva a ser praticado ou que leve ao meio de pornografia, sexo explícito com o menor aí de 18 anos. O artigo 241, ele vai pegar aquele indivíduo, ou seja, lá nós vimos que é produzir, né, participar, etc, etc. Aqui é pegar aquela produção e vender, ou vender, expor à venda, fotografia de vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. O 241 já diz o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, ou seja, abarcando tudo. Mesmo que não esteja aqui, ele vai pegar qualquer outra condição que leve, qualquer outra conduta que leve às cenas de sexo explícito com criança ou adolescente, né, cenas de pornografia, vai ser abarcado pelo Estatuto e, inclusive, pelo Código Penal também, que nós vamos chegar em alguns pontos mais específicos. Reclusão de 3 a 6 anos, também aí direto no Código Penal.
Parágrafo 1º diz que nas mesmas penas incorrem. Opa! Então, de 3 a 6 anos, aqui para quem oferece troca disponibiliza. Mas a mesma pena de 3 a 6 anos serve para quem assegura os meios ou os serviços para armazenamento das fotografias, cena ou imagem de que trata o caput deste artigo. De alguma forma participa para assegurar essa condição. Assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Nós podemos atingir até um servidor aí, né? O servidor que controla o acesso seu à internet. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis. Imagine lá o servidor, né? A empresa que é responsável pelo acesso seu da internet lá. Ele pode sofrer as mesmas penas, a pessoa responsável pode sofrer a mesma pena, de 3 a 6 anos. Porém, para esses dois incisos do parágrafo 1º, existe uma condição. Ele só será punido quando o responsável legal da prestação de serviço, oficialmente notificado, ele deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Ou seja, descobriu e mesmo assim deixou. Aí, ele sendo oficialmente notificado e deixa dar que a outra pessoa dê continuidade, aí ele vai sofrer ali, ele pode sofrer as mesmas penas do artigo, certo? Observação, realizada a desabilitação, o fato torna atípico. Ora, é muito lógico, se a lei diz que para os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, o cidadão só será, a empresa só será responsabilizada se ela for oficialmente notificada e não fizer nada, né? Ficar inerte. Se ela não fizer nada, deixar que continue o outro fazendo, aí sim. Agora, se ao momento que ela foi notificada, puxa vida, bloqueou, acabou. Torna-se um fato atípico para ela, para o servidor, para a empresa responsável. Certo? Não para o indivíduo vai responder pelo caput. Certo, senhores? O 241B. Adquirir, possuir, armazenar ou, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material que se refere ao caput desse artigo. Mera leitura aí. Aqui também um fato que torna atípica a conduta não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar a autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas no artigo 240.41.41a, 241c desta lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções. Imagine que o agente público descobriu no exercício de suas funções que tinha alguém ali acessando e ele conseguiu baixar esse material e ele está com esse material para informar a polícia. Olha, senhores, isso aqui tem que ter muito cuidado, porque tem que ficar claro, né, no processo ali, tem que ser concreto a situação que ele estava realmente indo entregar à polícia. Se for esta condição, aí não há crime, mas se não for esta condição, vai responder por crime também, certo? E ainda, membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícias de crimes referido neste parágrafo. Ainda, representante legal e funcionário responsável de provedor de acesso ao serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Esse interim entre ter acesso, ter consigo, eu vou levar, deve ser muito bem analisado no caso concreto. Se ficar comprovado que a intenção era informar a autoridade policial do fato, ou seja, já vimos que não há crime, ou seja, torna-se uma conduta atípica. Então, coloque uma gaivotinha nesse parágrafo 2º aí, porque ele é propício a
ter uma questão e acabar complicando a gente, certo? A depender da forma, da narrativa da situação hipotética colocada, pode talvez confundir, certo? O parágrafo 3º diz que as pessoas referidas no 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Claro que, ao meu ver, é muito lógico isso. Não tem nem porquê, não porque a lei trazer. Porque se ele não manter lícito, ele está passando, ele está informando, ele ia cair em algum dos tipos anteriores que nós já vimos. O 241C traz simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Senhores e senhoras, simular, brincadeirinha de mau gosto, né? Montagens de imagens, de fotos, simular qualquer possibilidade de participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia. Vai responder pela reclusão de 1 a 3 anos e multa. O parágrafo único incorre nas mesmas penas quem vende, ou seja, o cidadão foi lá e fez a simulação, fez a montagem da foto, fez a montagem do vídeo, e aí o outro pega e vai vender. Vai responder. Incorre na mesma pena aí de 1 a 3 anos e multa. Quem expõe a venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. O 241D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação. Criança, não adolescente. Criança, cuidado, eu chamo a atenção disso porque o examinador, o professor, ele não é nosso amigo, o professor que elabora lá, ele faz a questão, realmente é para você errar, a ideia é essa, né? Ou seja, se você estudou, você vai acertar, mas, então assim, circule aí, criança, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim, olha o dolo específico aí, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Tem que ter, para tipificar essa conduta, tem que ter a especificidade, tem que ter o dolo específico, tem que ter a vontade de com ela praticar ato libidinoso, tem que ter a vontade de satisfazer a sua lascívia. Então, o criminoso ali, ele quer praticar com a criança, ele quer praticar, certo? Se o fim for para praticar ato libidinoso, já está tipificada a conduta. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Notem que o artigo diz aliciar, assediar, instigar ou constranger. Criança. Se com ela o criminoso tem a ideia de praticar o ato libidinoso, especificidade da norma 241D. Mas se ele praticou isso e com ela praticou conjunção, aí, meu amigo, estupro de vulnerável previsto lá no 217A do Código Penal. Eu coloquei observação para que a gente deixe o material bem completinho. Se houver a conjunção, ou seja, se houver um ato, pratica também o artigo 217. Então ele aliciou, ele assediou, e através desse ele manteve o ato, manteve a conjunção, ele vai responder pelo 241D e também pelo 217A. E ainda, se a conduta de se despir se consuma, aqui, senhores, eu não sei se... É muito provável que não, porque não está no edital da Polícia Civil e nem da Polícia Militar decisões, né, acordos do STJ e desses súmulas do STJ e tal. Mas, para nós, é importante termos esse conhecimento. Imagine que ele está ali aliciando, né, instigando, né, pelo computador para que a menina ou o menino tire a roupa e etc, etc, etc. Imagine que nessa instigação, vamos colocar aqui o homem e a menina, lá, o pedófilo e a menor e a criança. Ela tirou a roupa, ela se despiu. Para o STJ,
está também configurado o crime de estupro de vulnerável, pessoal, do artigo 217-A. Se a conduta dele instigar, ele tinha a vontade de satisfazer a sua lascívia, né, de com a criança praticar ato libidinoso, ainda que não haja a conjunção carnal, mas se a criança se despiu motivada pela instigação, para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, considera sim estupro de vulnerável e vai responder também pelo 217-A. Certo? Facilita ou induz. Então, aquele que facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Dolo específico. Prestem atenção, porque o examinador ele pode mudar o final do artigo aqui, entendeu? E tirar a conduta que tipifica o crime, ou seja, facilitar ou induzir a criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Então, se facilitou ou induziu, mas não tinha a vontade de com ela praticar ato libidinoso, logo não estaria nessa conduta, claro que deve ser analisado o caso concreto, se há o enquadramento em qualquer outra, mas não estaria nessa. Lembrem-se do dolo específico, o especial fim de agir do agente. Aquele que age, qual é a vontade dele, se a vontade é satisfazer a lascívia dele, se a vontade é com a criança praticar ato libidinoso, e pratica o verbo do tipo, com certeza estará enquadrado neste artigo. Aqui está nas mesmas penas, estava invertido. Pratica as condutas descritas do caput com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. O 241E, que define, eu já afirmei lá na leitura do 240, para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito, pornografia, compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Senhores, coloquei aqui mais uma observação também. Ainda que a criança esteja de roupa, né, ou com roupa íntima, mas ainda que o abusador tente ali passar a mão nos órgãos genitais da criança, por cima da roupa, para o STJ configura pornografia. Certo, senhores? Vamos lá. O 242 diz que vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo. Prestem atenção nesta arma aqui. A arma aqui é a arma branca. A arma aqui não é a arma de fogo. A arma de fogo está prevista no Estatuto do Desarmamento. Cuidado para o examinador não colocar exatamente o 242 e colocar arma de fogo. E aí, quem não estudou vai rodar. E a ideia é essa, senhores. Quem não estuda tem que rodar mesmo, porque quer passar no concurso? Tem que estudar. Tem que estudar, certo? Reclusão de 3 a 6 anos. Observação, arma branca. No caso de arma de fogo, Estatuto do Desarmamento. O 243, vender, fornecer, servir, ministrar, ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Por que eu coloquei o médico dentista aqui? Apenas para não deixar de comentar, porque o médico ou o dentista, ele pode ministrar uma droga. Ele vai te induzir lá, igual há poucos dias atrás ali, eu tomei morfina.
Se eu fosse uma criança, não poderia ou poderia? Ora, claro que poderia. No caso concreto, seria a justa causa, teria uma justa causa. Então, eu coloquei aqui só para a gente não esquecer de comentar, a título de exemplo, porque a depender da forma da pergunta, pode complicar também. Certo? Então, vai responder pelo crime aquele que vende, fornece ou serve ou ministra, o rol deste artigo 243 sem a justa causa. Detenção de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. No caso das drogas, também, semelhante ao caso da arma branca, no caso da arma, desculpe, no caso das drogas, vai, artigo 33 da Lei de Drogas. 244, vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, fogos de estampido ou artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Certo? Então, não é qualquer. Aqueles, aqui, nós já falamos disso no início do curso, aqui, quando nós passamos por esse artigo, né? Claro que os crimes, ele só está reforçando a conduta que já está prevista lá atrás. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O 4A, 244A, submeter criança ou adolescente, com tais definidos, no caput do artigo 2º desta lei, a prostituição ou a exploração sexual. Reclusão de 4 a 10 anos de multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Basta uma mera leitura. Incorre nas mesmas penas o proprietário ou gerente ou responsável pelo local em que se verifica a submissão da criança ou o adolescente. As práticas referidas neste caput e ainda constitui efeito obrigatório de condenação a cassação da licença de localização e do funcionamento do estabelecimento. Claro, se estiver um menor ou a criança lá ou adolescente numa situação de prostituição, irá sim ser responsabilizado as pessoas, né, proprietário, gerente e muito provável a cassação aí. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal induzida a praticá-lo, reclusão de 1 a 4 anos, e ainda incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando de quaisquer meios eletrônicos, inclusive de salas de bate-papo. As penas previstas do caput deste artigo serão aumentadas de 1/3, no caso de infração cometida ou induzida, estará incluído no rol do artigo 1º da Lei 8072, que trata dos crimes hediondos. Senhores, eu dei uma acelerada nesse final, que é mera leitura. Encerramos aqui os crimes, a parte dos crimes, e a partir daqui, né, o próximo artigo trata das infrações administrativas. Então, eu vou deixar para os senhores, basta uma mera leitura, tá? Artigo 245 ao 267, apenas deem lá uma passada de olho, leia atentamente, para que vocês não caiam e não sofram nenhum prejuízo em caso de algum comentário de prova, né? Alguma questão de prova referente às infrações administrativas. Tá? Do artigo 245 ao 267, aquele que tiver interesse, eu julgo que é importante, dê uma lida, apenas uma lida. Encerramos aqui a nossa parte do Estatuto e no próximo encontro nosso iremos tratar das questões. Então vou trabalhar não sei quantos ainda, mas pelo menos uns 2 blocos de resolução de questão para que a gente consiga arrematar este conteúdo, certo? Para vocês aí que estão assistindo o nosso curso pelo canal, deixe lá ative o sininho da notificação, né? Toda vez que a gente postar algo ali, você vai receber a informação em primeira mão e deixe um like para nós lá. Se você gostou, maravilha, aceitamos sugestões, críticas, tudo, seja ela qual for, serve para crescimento. Se for uma crítica negativa, entenderemos que seja ela para o nosso crescimento e para aquele de quem criticou também. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Tentamos fazer aí o melhor possível e da melhor forma possível. Abraço, tenham todos um bom curso aí.